Fala rapaziada, ligado aqui no canal, para quem não me conhece, meu nome é Wellington Arruda, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Desde já eu peço a sua moral. Tá chegando aqui? Já confere se você tá inscrito no canal. Se você não tiver, inscreva-se no canal, contribua sempre para o nosso crescimento aqui no YouTube. Se você já for inscrito, compartilhe o nosso vídeo e, acima de tudo, não deixe de largar o dedo no like e contribuir aí sempre com o nosso trabalho aqui no YouTube. Vai começar hoje a Copa São Paulo de Futebol Júnior para o Botafogo. A competição teve início oficial na data de ontem, mas hoje começa para o Alvinegro Carioca às 3h15 da tarde. O Botafogo, que está em Taubaté, irá enfrentar a equipe do Aparecidense. Botafogo fazendo a sua estreia nesta competição que no ano passado a gente não teve por conta da questão da pandemia do coronavírus, mas esse ano está de volta ao calendário, está de volta abrindo os trabalhos do futebol brasileiro na temporada, essa competição tão tradicional, tão importante nesta categoria. Como eu disse, hoje, 3h15 da tarde, é a primeira partida contra a Aparecidense, mas vamos dar uma passada aí para vocês acompanhar um pouco os próximos jogos. Todos os jogos do Botafogo nessa primeira fase da competição, vou colocar aí para vocês. Esses aí estão os jogos da primeira fase, lembrando mais uma vez a estreia hoje, o Botafogo que está sediado lá em Taubaté, né? Tomara que não ache nenhuma grávida de Taubaté por lá e o Botafogo possa fazer uma boa primeira fase da Copinha, possa se desenvolver e quem sabe aí avançar de fase nesta importante competição da categoria. Vamos passar agora, nome por nome, para vocês conhecerem os jogadores do Botafogo que estão com a delegação em São Paulo. Alguns jogadores ficaram de fora, a gente vai explicar para vocês, mas vamos passar aí para vocês os jogadores que estão com a delegação do Botafogo lá em Taubaté. Vamos então à lista dos jogadores que estão com a delegação alvinegra em Taubaté. Goleiros Gabriel e Lucas Barreto, zagueiros Carlos Henrique, Everton, Cauã e Reidson, laterais Daniel Fagundes e Jefinho, meio-campistas Dudu, Felipe, Guilherme Liberato, Hugo Iglesias, Cauê, Paulo Henrique, Pedro China, Raí e Wendel Lessa. Atacantes Gabriel Tigrão, Jonathan, Maranhão e Marquinhos. Juan, Maurício e Nicolas estão de sobreaviso treinando no Rio de Janeiro. Esses são os jogadores que estão lá com a delegação do Botafogo em São Paulo, né, em Taubaté, para a disputa dessa primeira fase da competição. Outros jogadores foram inscritos no campeonato, mas porém não viajaram com a equipe. Irão fazer a pré-temporada com a equipe profissional do Botafogo aqui no Rio de Janeiro. É o caso aí dos jogadores, o goleiro Igor Gabriel, do atacante Gabriel Conceição, do meio-campo Juninho e do atacante, melhor dizendo, Riquelme e também do atacante Matheus Nascimento. Enio, outro jogador que poderia estar incorporado a essa equipe, também ficará com a equipe profissional, esse não chegou nem a ser inscrito na Copinha. E duas outras ausências nessa competição, trata-se do lateral direito Vitor Marinho e do atacante Vitinho. Esses dois ainda estão em processo de renovação de contrato com o Botafogo, como a inscrição na competição já acabou, mesmo que eles renovem seus contratos, eles não poderão defender o Botafogo nessa competição. Os outros demais que a gente falou, que vão ficar no Rio incorporados com a equipe profissional, estão inscritos na competição. Ou seja, se o Botafogo avançar de fase e chegar em fases finais aí da competição, o Botafogo pode, de repente, chamar um Juninho, chamar um Matheus Nascimento, um Gabriel Conceição, para dar uma encorpada no elenco, para reforçar a equipe, de repente, numa fase final de Copa São Paulo de Futebol Júnior. Mas, por hora, estão entregues ao Wenderson Moreira e irão fazer a preparação aí para o Campeonato Carioca. Como não tivemos a Copa São Paulo no ano passado, esse ano a Federação Paulista de Futebol, que é a organizadora do evento, colocou essa competição como Sub-21. Então, alguns jogadores com idades já estouradas, né, de Sub-20, podem jogar essa competição. Caso, por exemplo, do Gabriel Conceição, do Juninho, jogadores que a gente falou, que estão inscritos na competição, já estouraram a idade de base, mas porventura podem estar nessa equipe. O Botafogo veio com uma equipe bem nova para esse campeonato, né? Os principais jogadores da equipe do ano passado
acabaram sendo integrados à equipe profissional. O Botafogo sempre fazendo essa integração do time da base com o profissional, muitos jogadores sempre sendo utilizados na equipe profissional. Então muitos jogadores que eram destaques na temporada passada acabaram agora indo para o profissional. Então temos um novo ciclo na equipe de base, na equipe sub-20 do Botafogo. Uma equipe que ainda não jogou partidas oficiais, né? Alguns jogadores novos, alguns jogadores que chegaram agora, alguns que estavam se destacando no sub-17, que foram garimpados para essa Copa São Paulo, e o Botafogo se preparou muito, né, e teve aí a grande possibilidade de usar do espaço Lonier, onde será construído o CT da base do Botafogo. O técnico Ricardo Rezende pôde fazer toda a preparação lá, com campos maravilhosos que foram extremamente elogiados pelos jogadores do Botafogo, a qualidade dos campos que tiveram treinamento. Então puderam ter aí um pouquinho de estrutura, um pouquinho de qualidade no treinamento ali, né, de um campo e tudo mais, para poder se preparar para essa Copa São Paulo. Então vamos ter um pouco de paciência com esse time. É uma equipe que vai se desenvolver, né? Vai ter ali aquela questão do nervosismo da estreia e tudo mais, mas vai se desenvolver, vai acabar pegando ali uma experiência durante a competição, pegar ali também aquela tarimba de jogar junto e tudo mais durante a competição. Então vamos ver aí, é uma equipe nova, um novo ciclo, e que a gente espera, claro, que faça uma boa campanha e represente o Botafogo bem na Copa São Paulo. A gente falou do ano passado, né? Ano passado a equipe do Botafogo desempenhou bem. Vice-campeão da Copa do Brasil, ficou entre os 8 melhores no Campeonato Brasileiro e também foi bem no Campeonato Carioca, chegando ali também até a fase semifinal. Aí a gente tem alguns destaques daquele time do ano passado que ainda estão permanecentes nesse grupo. É o caso, por exemplo, do goleiro Gabriel, um goleiro que vira e volta, agarra bem, né, na equipe do Botafogo. O Lucas, goleiro Lucas Barreto, também um goleiro que teve bastante destaque na competição do ano passado. Sempre que ele entrou, deu conta do recado. Chegou a defender algumas penalidades máximas também. É um goleiro que desponta aí no Botafogo com potencial bem interessante, né? Temos também o zagueiro Everton, né? Zagueiro que chegou a estar algumas vezes relacionado com a equipe profissional, né? na categoria profissional, na Série B do Campeonato Brasileiro. O Everton, durante muito tempo ali, o Anderson Moreira usou, e ele vai estar com a equipe sub-20 do Botafogo. Reidson também, que é o capitão da equipe, um jogador que, apesar de pouca idade, né, se tornou um dos principais líderes aí do elenco do Botafogo. O Reidson vem tendo algumas temporadas bem satisfatórias na equipe sub-20 do Botafogo, atua também como lateral esquerdo, também é um jogador que remanescente, a gente pode dizer, de destaque da temporada passada. Já pelo meio campo a gente tem alguns bons nomes também, que dão aí o pilar dessa equipe. No caso, o Guilherme Liberato, jogador que chegou do Cruzeiro ano passado, ele teve uma lesão que atrapalhou um pouco essa sequência dele no Botafogo, mas sempre que ele esteve em campo, ele deu conta do recado, conseguiu jogar muito bem. Então Guilherme Liberato realmente é o nome para a gente ficar de olho. O meio-campo Raí, outro jogador também de muita qualidade técnica. Raí é um jogador que eu particularmente gosto muito, joga de cabeça em pé, tem uma qualidade no passe realmente apurada. A gente espera que o Raí possa aí, de repente, ser o ano do Raí, uma competição que o Raí estourar e poder demonstrar aí todo o futebol que ele tem, porque ele realmente tem uma qualidade técnica muito apurada. Outro jogador do meio-campo importante para essa equipe é o Wendel Lessa, um dos principais jogadores do ano passado, um volante moderno, um volante com boa chegada na frente, com uma ótima finalização de fora da área. Ele já jogou uma Copa São Paulo pelo Botafogo, onde se destacou também, e tem a oportunidade aí de ser um dos principais pilares dessa equipe do Botafogo. E aí o outro meio-campista que a gente pode falar para vocês aqui, que chama bastante atenção, sem dúvida alguma, é o Cauê. Cauê, na minha opinião, é um potencial craque que existe na base do Botafogo, jogador que sempre despontou aí nas categorias muito cedo, com 14 anos no Sub-17, com 15 anos no Sub-20, e o Cauê realmente fez uma temporada também bem interessante no ano passado, chega com mais maturidade, chega com mais experiência e tem tudo para fazer uma ótima Copa São Paulo, também olho no Cauê. Na frente, a gente tem o Jonathan, né? Jogador que sempre foi convocado para as seleções brasileiras, Sub-17, Sub-15, jogador da mesma safra ali do Matheus Nascimento, do Cauê, jogador muito interessante, um ponta, atacante ponta, muito rápido, muito habilidoso. O Jonathan também integrado dessa equipe, é outro jogador que pode ser pilar desse time aí e pode chamar bastante atenção do torcedor, né, nesse desenvolvimento da equipe do técnico Ricardo Rezende.
No ataque também a gente tem o Marquinhos, né, que também é um ponta bem interessante, também já chegou a ser convocado para a seleção brasileira, e o Gabriel Tigrão, na verdade, o Gabriel Henrique, que todo mundo conhece como Gabriel Tigrão, que é um jogador com porte físico muito apurado, ele é muito forte, é um trator o Gabriel, e de repente aí pode ter a grande chance, a grande oportunidade de repente ser o camisa 9 da equipe e fazer os seus gols e ser importante nesta competição. Eu chamaria atenção também para o Pedro China, jogador que chegou recentemente aí da equipe do Nova Iguaçu, sempre teve bastante destaque por lá, jogador baixolinha, habilidoso toda a vida, tem bastante qualidade o Pedro China, pode ser aí uma grande oportunidade também para ele estourar, para ele mostrar aí um bom futebol. Ou seja, é uma equipe nova, é um novo ciclo, mas temos alguns pilares do ano passado, temos alguns jogadores que já mostraram bastante qualidade na categoria de base do Botafogo, alguns que já foram convocados para a seleção brasileira, alguns tidos como grande promessa. Vamos confiar aí principalmente no trabalho do Ricardo Rezende. É um treinador que chegou no Botafogo e melhorou muito a base do clube. O Ricardo Rezende vem conseguindo resultados. O Ricardo Rezende vem conseguindo preparar melhor esses jogadores, tanto para a base quanto para a chegada na equipe profissional também. É um treinador que já ganhou títulos pela equipe do Cruzeiro, já ganhou títulos pela equipe do Atlético Mineiro e também pela equipe do Botafogo, né? Fechou o ano com o título da Copa Rio, que era a OPG, né? Otávio Pinto Guimarães aqui no Rio de Janeiro, Sub-20. Ele fechou o ano com esse título e é um treinador que tem aí um trabalho realmente muito bom na base do Botafogo. E eu confio bastante que o Ricardo possa conseguir desenvolver essa equipe durante os treinamentos, que a gente não conseguiu ter oportunidade de assistir, né? E possa também mostrar o trabalho que foi feito em toda essa preparação agora na competição. Então, hoje começa 3h15 da tarde, com transmissão do Sport TV, Botafogo e Aparecidense. Primeiro jogo do Botafogo nesta Copa São Paulo. Vamos estar de olho na molecada, vamos conferir os jogos e vamos ver aí se o Botafogo consegue fazer uma boa campanha e principalmente revelar bons jogadores, que é o que o Botafogo precisa, necessita cada vez mais. Quero saber de vocês, estão confiantes nessa copinha? E quem vocês acham aí que pode ser o grande destaque do Botafogo nessa Copa São Paulo? Passei aí alguns nomes que tiveram destaque nos últimos anos, alguns nomes que já demonstraram qualidade no clube. Eu quero que vocês falem aí pra mim quem vocês acreditam que será o grande destaque dessa equipe nessa Copa São Paulo de Futebol Júnior. Falou? Tamo junto, galera. Um grande abraço. Ó, não esquece de se inscrever, deixar um like e participar sempre com a gente aqui no canal. Tamo junto, um grande abraço. Até a próxima. Valeu!